Seja muito bem-vindo ao curso Fundamentos da Fé, a Igreja para quem é Igreja. Eu sou o Reverendo André Dantas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e líder aqui deste projeto que vai pelo nome de Bisbilhotei. Seja muito bem-vindo, é uma alegria enorme ter você aqui comigo para mais essa aula, quando nós vamos estudar a Palavra de Deus e o que o nosso Senhor tem feito à sua igreja ao longo dos séculos. Bom, hoje na aula de número 34, o conteúdo da nossa aula fala sobre o Catecismo de Heidelberg. Eu vou falar sobre o contexto histórico a maior parte da aula, mas nós vamos também estudar aqui algumas perguntas do Catecismo para entender como é que funciona toda a estrutura lógica desse documento tão importante à Igreja Reformada. Bom, antes disso, se ao final da aula você ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre outros materiais que possam te ajudar a respeito do conteúdo que a gente está falando hoje, se você tem alguma sugestão de melhoria, seja na gravação, na edição, se você quer cooperar, se você quer participar desse trabalho e também se você quiser mandar uma palavra de apoio, por favor, entre em contato comigo por um dos canais oficiais. Eu vou colocar aqui para você só rapidamente antes de nós orarmos e então entrarmos no conteúdo da aula de hoje. O primeiro é o Instagram. Você pode ir lá achar o Bisbilhotei pelo usuário, o @eu_bisbilhotei. Esse é o primeiro endereço. Você também pode me mandar um e-mail no eu@bisbilhotei.com.br e você pode me encontrar no Facebook ou no YouTube. É só digitar lá Bisbilhotei. Esse é o nome oficial do canal. O nome do curso é Fundamentos da Fé, mas o nome do canal é Bisbilhotei. Você pode mandar uma mensagem, seja privada ou pública, que eu vou te responder assim que recebê-la. Bom, quanto ao YouTube, por favor, se você curtiu o trabalho, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber informação dos vídeos assim que eles são colocados no ar e também compartilhe e dê o seu like. Cada vez que você faz isso, você ajuda esse projeto a crescer e não é para minha glória, é claro, mas para a glória do nosso bom Deus, tá bom? E o último canal que você pode encontrar referências, materiais anteriores a esse que estou publicando aqui e também pode falar comigo no www.bisbilhotei.com.br. Dito isso, gente, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Vou ativar aqui a outra câmera. Eba, deu tudo certo. Beleza, gente. Antes de começar o conteúdo dessa aula, é importante orar ao Senhor. É importante falar ao nosso Criador que nós aqui estamos prontos e desejosos de conhecer um pouco mais dele, da forma como ele tem mantido a sua igreja ao longo da história. Eu aqui do passado, você aí do futuro, eu peço que você abaixe a sua cabeça e que você eleve os seus pensamentos, que você entregue o seu coração ao Senhor nesse momento, pedindo que Ele nos abençoe, ok? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Eu te agradeço por essa ferramenta que o Senhor coloca à disposição para que a Tua palavra seja anunciada, para que o Teu nome, Pai, seja conhecido. Peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que está aqui se colocando nesse momento para estudar a Tua palavra, estudar o que o Senhor tem feito à Tua igreja ao longo dos séculos. E eu peço ao Senhor, Pai, que pelo Teu Espírito Santo abra o entendimento, tanto meu quanto do meu amigo, da minha amiga que acompanha essa aula, não para a nossa glória, mas para que o Senhor seja exaltado. Muito obrigado, Pai, porque ao longo dos tempos o Senhor tem levantado homens e mulheres fiéis ao Senhor para cumprir o ID. Que o Senhor continue usando o Teu povo, que o Senhor nos use para que o Seu nome, Pai, seja cada vez mais conhecido. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, Pai, por Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, eu quero partir a aula, quero começar a aula de hoje com a Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 até o 20. Vou ativar o mini eu aqui, já está o texto para vocês.
vamos ler a palavra de Deus. Esse texto aqui, esse trecho, é referência da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Vocês vão ver ali, logo depois eu já vou partir para a primeira pergunta e depois vou então para o contexto histórico da formação desse documento que é tão importante. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós fomos comprados, e isso não foi uma coisa fácil, não foi gratuito, foi a preço do sangue, foi a preço da morte do Filho de Deus. Ele morreu e ressurgiu para que nós pudéssemos estar reunidos ao Pai, e nós pertencemos a Ele. Isso é um ponderamento muito importante a todo cristão. Nós não somos nossos, não fomos libertos do reino da morte para nós mesmos, mas fomos libertos desse reino para pertencermos ao nosso Deus, ao nosso Pai. E isso aí muda tudo na vida do crente. Bom, dito isso, olha lá o que diz a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Só colocando para vocês aqui a título de contraste, pensa que o breve Catecismo de Westminster começa falando do objetivo do homem nessa vida. E aqui não é assim que começa o Catecismo de Heidelberg. O breve Catecismo fala do objetivo do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas olha aqui a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, que já coloca à tona o caráter poético, o caráter mais rebuscado, talvez até com mais percepção, uma percepção mais sensível do ser humano e das nossas necessidades. Se o breve Catecismo de Westminster fala do objetivo, a primeira pergunta já fala sobre o consolo do ser humano na vida e também na morte, nessas duas partes, né? Nós temos a vida, estamos vivendo esse momento agora, mas também a morte, né? Então, qual é o único consolo? Não está falando de outros consolos, mas qual é o único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. E é o que o texto, né, de 1 Coríntios fala. Esse final de semana eu estive com os adolescentes lá da igreja de Taguatinga, da primeira igreja, e li com eles na oportunidade Jó 19, versículo 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, e de saudade o meu coração desfalece de dentro de mim. Bom, aqui a gente já percebe que nós podemos dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Vingador vive, ele é da minha família, eu sou seu filho, eu pertenço a ele e ele vai me livrar. Então é isso que traz consolo ao crente nos problemas que ele enfrenta ao longo da sua vida, mas não apenas nisso, mas também no caminho que nós enfrentamos para a morte deste corpo caído. Então, aqui esse é um texto que traz paz. Então, se o Catecismo de Westminster fala do objetivo, aqui traz a ideia de consolo, trazendo paz, logo a necessidade mais urgente do ser humano, né? De paz, de consolo diante dos problemas da vida e da morte. É uma abordagem diferente e é muito interessante. Olha só a continuação da resposta, né, da primeira pergunta. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo.
Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Eu acho as respostas do Catecismo de Heidelberg muito mais sensíveis. Elas podem não ser tão claras e objetivas quanto do de Westminster, mas elas aqui são muito mais sensíveis. E aí você vai ver todas as referências, né? Romanos 14, que fala que o nosso Senhor Jesus está preparando morada para nós. E aí vai Romanos 8, Lucas, 1 Pedro, Efésios e por aí em diante. E a ideia é que todo domingo, né, sejam feitas leituras de perguntas. Então, por exemplo, no primeiro domingo, dia do Senhor 1, você tem a primeira pergunta, tem a segunda pergunta, certo? Então, a igreja é como se fosse, é bem didático, é outra característica do Catecismo de Heidelberg. Ele tem essa abordagem, que você ao longo de 52 domingos, 51, você possa aí ler todo o conteúdo de uma vez só. Bom, os slides da aula de hoje estão disponíveis lá no Classroom. Se você ainda não faz parte da turma lá no Google Classroom, é só seguir o link que está disponível na descrição deste vídeo aqui, beleza? Quero falar para você também, nesse momento, para você sentar que lá vem história. São muitos dados, datas, nomes que são interessantes para o nosso conhecimento, a fim de entender como o Catecismo de Heidelberg foi produzido, beleza? Pense então, a primeira coisa que nós estamos falando da Alemanha, ali no início da Reforma, a gente tem a data inicial como 1500, 1507, e aqui nós estamos em 1563, é a data que o Catecismo foi publicado lá na Alemanha. Mas para você entender melhor, é necessário a gente falar um pouco de geografia. E pense aqui, relacione o conteúdo que eu vou falar agora em diante à ideia que a gente tem aqui no Brasil de estado, de município, beleza? Porque vai ser um pouco parecido com isso. Vamos falar então sobre o Palatinado. O Palatinado era como se fosse, era uma das províncias, uma das mais destacadas províncias da Alemanha. Era como se fosse um dos estados, um dos 7 grandes eleitorados, um dos 7 grandes grupos, né, regionais lá na Alemanha, cujos líderes desse Palatinado, eles em nome do povo, eles elegeram então o imperador da Alemanha. Quando o império ele é dissolvido, após a dissolução em 1806, esse Palatinado, essa região, ela perde esse nome, e então a área que compreendia o Palatinado é dividido em vários territórios, a saber, Baden, Bavária, Hesse, Darmstadt, Nassau e Prússia. São essas 5 áreas que então compunham a província do Palatinado, que não existe na forma como existia então, nos dias de hoje, beleza? A capital do Palatinado, a capital dessa região, era a cidade de Heidelberg, e ela foi a capital entre 1231 até 1720. Então, o que nós estamos falando aqui, o momento de 1563, Heidelberg era a capital do Palatinado. E era uma cidade muito famosa pelas belezas naturais ao redor. Depois dá uma olhada lá no Google para você ver, tem próximo à região litorânea, tem castelo, tem uma universidade que foi fundada em 1346, então é uma região bastante interessante. Bom, Lutero ele faz uma rápida visita a Heidelberg em 1518, quando ele defende algumas teses. Depois, em 1546, que é o ano que Lutero morreu, um homem chamado Eleitor Frederico II, ele introduz a reforma ali na cidade de Heidelberg. Esse homem ele era nativo dessa província e por 2 momentos ele quase foi professor de teologia nessa universidade que eu falei que Heidelberg tinha. Bom,
Essa região, então, após a introdução da reforma de forma oficial, ela passa a ter um posicionamento teológico que é considerado moderado do luteranismo, é o movimento principal ali, mas era um luteranismo que era amigável ao calvinismo. Então a gente está falando de teologia, tem o luteranismo, tem o calvinismo, esses dois movimentos eles existem ali com uma certa tranquilidade nesse início. E a Confissão de Augsburgo, que é uma confissão de fé primariamente luterana, que ela vem de 1530, ela é adotada como base doutrinária. E o culto ele é simplificado ao formato zwingliano, que está relacionado à segunda confissão helvética. Nós já estudamos a segunda confissão helvética aqui no curso. Se você não lembra, é só dar uma olhada aí. Algumas aulas atrás nós estudamos esse assunto. Beleza? Então, com isso, Heidelberg, sendo essa cidade, essa capital onde o luteranismo ele convivia com o calvinismo com uma certa amizade, uma certa tranquilidade, Heidelberg começa a atrair pessoas protestantes de diferentes países ao redor da Alemanha e se torna um palco de discussão teológica não apenas entre luteranos e calvinistas, mas também atrai zwinglianos, atrai filipistas, né, que estão ali relacionados aos luteranos, e o tema dos debates naquele momento, eles giram em torno da presença de Cristo Jesus na ceia do Senhor. Se é uma presença memorial, só a memória, se é uma presença de verdade física, como é que se dá essa presença? Então os debates principais nesse momento da história giravam nessa questão. Era um problema que o pessoal tentava discutir ali naquele momento. Então, Tielemann Hessius, ele foi uma pessoa indicada por Melanchthon, e sem que Melanchthon soubesse quem era esse Hessius, ele indica essa pessoa para ser superintendente geral da universidade lá em Heidelberg no ano de 58. Então vê aqui 58 para 63. O problema começa com esse Hessius, tá beleza? O Hessius ele era um luterano e ele excomunga o diácono Klebitz porque ele tinha um posicionamento zwingliano. Então a tolerância, aquele convívio que existia no início, com o Hessius ele passa a não existir mais, porque o Hessius excomunga o diácono Klebitz, que era mais zwingliano, não era tanto a favor assim da questão de imagens, de uso de arte, de figuras assim. O culto era um culto mais simples, e ele chega a lutar com o Klebitz sobre a questão do copo na ceia do Senhor. Então essa questão do copo na ceia do Senhor é o que os historiadores dizem que é o motivo principal da confecção do catecismo de Heidelberg, porque esse escândalo público ele é o estopim para que esse catecismo ele comece a ser criado. Eu coloquei Frederico II, né, anteriormente, mas a gente está falando de Frederico III, tá bom? Então, durante essa controvérsia, em 1559, Frederico III ele se torna eleitor do Palatinado, ele é o representante, né, dessa província, e ele tem então como objetivo central continuar a reforma que os seus predecessores começaram. Frederico III ele tenta uma conciliação entre os partidos e ele pede a Melanchthon que dê conselhos do que ele deve fazer. E Melanchthon, meses antes da sua própria morte, ele aconselha o eleitor Frederico III que ele buscasse a paz, a moderação, a simplicidade bíblica, e ele alerta Frederico III para evitar extremismos, da mesma forma que também evitasse sutilezas na doutrina da ceia do Senhor que viesse a deturpar a palavra de Deus. Então, com isso em mente, Frederico III ele destitui tanto Hessius quanto Klebitz, e ele promove uma disputa pública em junho de 1560 sobre a Eucaristia.
decidindo a favor da posição calvinista. É aqui que nós entramos. Até então, a gente estava vendo os luteranos e os zwinglianos se debatendo nesse assunto. E Frederico III ele se aproxima mais nesse momento de uma posição calvinista. E ele ordena, nesse momento, em 1560, ou seja, 3 anos antes da publicação, a confecção do Catecismo de Heidelberg, sendo então o primeiro príncipe de um estado, primeiro príncipe germânico, a professar o credo reformado, diferente do que era o luterano. Então ele sai do luteranismo e se aproxima do calvinismo. Isso é um momento muito importante dentro da história da Alemanha. É um momento muito emblemático. A gente precisa sempre considerar isso. E por essa posição que ele mantém, Frederico III, ele é perseguido, ele é ameaçado com exclusão dos benefícios do Tratado de Paz de Augsburgo, que foi feito e finalizado em 1555, uma vez que a posição zwingliana e calvinistas elas ainda não eram oficialmente toleradas no solo alemão. Com um líder, então, sustentar uma posição calvinista é algo que foi de afronta. Se hoje a gente pode fazer isso aqui livremente no nosso país, imagine que há 500 anos atrás pessoas eram mortas por dizerem que elas sustentavam uma posição diferente de uma outra posição que também tinha sido conquistada a duras penas. Então, em 1566, diante do imperador, ele faz uma forte defesa da sua fé e ele declara que ele estava pronto a perder a sua coroa antes de violar a sua consciência. E até os seus oponentes, como o eleitor luterano Augustus de Saxônia, eles ficam em pé e aplaudem ele. Então, mais uma vez aqui, é interessante a gente pensar que na história da igreja, Deus levantou homens que falaram: olha, estou pronto a perder a minha vida. Estou pronto a, como a gente falou sobre lá dos Países Baixos, que estou pronto a ter minha boca costurada e minhas costas estão disponíveis ao açoite. E aqui a gente vê Frederico III dizendo: eu estou pronto a perder a minha coroa, pela verdadeira coroa que vale a pena lutar. Então, essa coroa terrena não me interessa, estou pronto a perder antes que eu viole a minha consciência. Com isso dito, a gente vai agora sair desse contexto histórico e vamos então entrar na formulação do Catecismo de Heidelberg. Lembre bem desses dois nomes aqui, o ursinho, ursinos, desculpa, foi uma brincadeira aqui bem rapidinha, ursinos e o olevianos, tá? Ursinos e olevianos. Essas duas pessoas, elas foram ordenadas por Frederico III a confeccionar, a preparar o Catecismo de Heidelberg. Eles eram cidadãos alemãos e pertenciam à segunda geração de reformadores. Por que é importante falar que eles eram da segunda geração? O objetivo dessa segunda geração não era criar um trabalho novo, não era plantar um trabalho, mas desenvolver o trabalho. E muitas vezes a gente precisa de pessoas que estão ali simplesmente para desenvolver um trabalho e não para criar algo do zero. Então é importante ver que Deus levanta pessoas como Calvino, como Lutero, como Zwingli, como Melanchthon, que são pessoas que começam a desenvolver um pensamento e depois Deus também levanta pessoas que vão começar a desenvolver, a nutrir esse pensamento para que a igreja cresça e ela comece a entender melhor a palavra de Deus, porque esse é sempre o objetivo, São esforços humanos de pessoas caídas, que têm aí seus problemas, as suas idiosincrasias, e elas estão tentando entender melhor a palavra de Deus. Então, essas pessoas, os ursinos e os olivianos, eles sofrem deposição e exílio por causa da fé reformada. E eu vou falar aqui rapidamente sobre os dois. Primeiro, eu começo com Zacarias Ursinos, que é o autor principal do Catecismo de Heidelberg. Ele nasce em Breslau no dia 18 de julho de 1534 e ele vai para Wittenberg e ele estuda lá sob os cuidados de Melanchthon por 7 anos. E Melanchthon considerava Ursinos como um dos seus grandes amigos e alunos também.
Depois ele foi para Worms em 1557 e ele passa por Heidelberg, além de ir pela Suíça e França. E nesse caminho que ele trilha antes de começar a escrever o Catecismo de Heidelberg, ele conhece Bullinger, Peter Marty, Calvino e Beza. Então ele tem experiência prática com a primeira geração dos reformadores. E ele aqui conhece esse pessoal, sabe o que eles produziram, não apenas de ler em livro, mas de conhecer todo esse povo. Ele era um homem piedoso, com um profundo conhecimento clássico e teológico, era uma pessoa muito inteligente. E aqui ele vai vir um traço que a gente viu na primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, que ele tinha uma aproximação dessa coisa poética, né? E ele dava aulas, era uma pessoa que tinha ali um envolvimento com questões didáticas, de como dar a melhor aula possível, o que fazer, a estrutura, como melhor passar um conhecimento, não apenas em perguntas e respostas, mas montar uma estrutura para que o aluno, a pessoa que tivesse sobre aquele conteúdo, aprendesse da melhor forma. E ele mesclava tanto a poesia quanto a didática. Esse aí são dois traços característicos dos sinos que são fundamentais na confecção de Heidelberg, né? Tem ali a digital dele, é isso que eu quero dizer para vocês. Tem a digital dele. Deus usa, mesmo quando a gente vê, né, a Bíblia, ao longo dos séculos, dos milênios, Deus vai usando as pessoas que escrevem através do Espírito Santo, são inspiradas, né? Mas Deus vai usando o que cada um tem de característica pessoal para a escrita dos textos. Não estou dizendo aqui que o catecismo tem a mesma autoridade que a palavra de Deus. Não é isso. Não tem. Mesmo porque não tem. Mas o que eu estou dizendo é que na confecção desse texto a gente vê que ele utiliza não apenas do conhecimento teológico, mas as coisas que interessam a ele estão ali presentes no texto. A forma, né? O formato. E além do catecismo, ele escreveu também um comentário sobre esse catecismo e uma defesa contra os ataques luteranos na Fórmula de Concórdia, que é outro documento interessante aí no desenvolvimento da reforma protestante ao longo da história. O outro rapaz que a gente precisa olhar, né, outra pessoa, é Caspar Olevianus, que era o apelido dele, Olevig. O apelido do Zacarias era Bar, ok? O Olevianus, ele nasce em Treves no dia 10 de agosto de 1536. Ele estudou línguas antigas em Paris, Orleans e Bourges. E teologia ele estudou em outros dois lugares, Genebra e Zurique. Então a gente está falando aqui de dois autores, não são pessoas leigas, não são pessoas que estavam ali como na Confissão de Fé de Guanabara, são pessoas que estão dedicadas exclusivamente à teologia, ao estudo da palavra de Deus. Ele foi preso em Treves, na cidade onde ele nasceu, antes de ser chamado para Heidelberg em 1560. Em 1576, ele é banido de Heidelberg por conta de sua fé, porque depois há um movimento contrário. Se nesse primeiro momento que a gente está falando aqui de 1563, 1560, há um movimento favorável ao calvinismo, depois isso vira quando o Frederico III ele vai embora dali. E quando isso acontece, o Olevianus ainda estava vivo e ele é banido de Heidelberg por conta disso. Enquanto Ursinus ele era mais didático, Olevianus, que é esse segundo autor, ele era mais superior no que diz a pregação e a administração da igreja. Então são pessoas que não são assim parecidas, elas são diferentes e elas unem essas diferentes atribuições para produzir esse documento. O Catecismo de Heidelberg ele tem o nome porque ele é feito em Heidelberg por esses dois autores. E ele também é conhecido como Catecismo do Palatinado. Então, outra razão de eu ter colocado para vocês aqui no início da aula, porque o Palatinado, né, compreende a província, cuja capital do Palatinado é Heidelberg. E ele é preparado em 2 rascunhos, em latim, de Ursinus, e um em alemão, de Olevianus. O trabalho ele é uma mistura da clareza didática de Ursinus com a precisão do
olevianos. Eles eles fundamentam o documento nos catecismos de Calvino, que é também no formato de 52 questões, para que seja feito ao longo de um ano, e eles utilizam documentos de Laski e Bullinger, que também nós já estudamos anteriormente aqui no curso. Frederico III, que não era somente um governante, ele participa da preparação e ele olha os documentos e sugere correções. É interessante a gente ver isso, porque aqui a gente tem um líder político que não estava apenas interessado nas questões administrativas, mas ele também está interessado no desenvolvimento do documento. Ele confere com o que nós acreditamos, então ele vai lá e checa o documento por ele mesmo. Em dezembro de 62, Frederico III ele pega esse documento e ele envia um sínodo, um grupo de ministros, pastores e professores lá em Heidelberg que revisam e depois aprovam esse documento. E só depois dessa revisão e aprovação, no início de 1963, esse documento ele é publicado sob o título Catecismos ou Instrução Cristã, tal como conduzido pelas igrejas e escolas no eleitorado do Palatinado. Eu quero enfatizar aqui uma questão. Esse título nos informa o seguinte: o documento ele tinha essa validade regional, ele não valia em toda a Alemanha, mas em todo o Palatinado, toda essa região que a gente falou no início da aula, ele valia para todo aquele povo, não apenas para as igrejas, mas também nas escolas esse documento ele tinha sua validade. O prefácio, a introdução do documento é feito por Frederico III e ele fala que esse documento tinha que ser utilizado nas igrejas e escola, pensando não apenas na geração daquele momento, mas pensando no futuro. Veja bem que a gente pensa a igreja não apenas nesse momento, não apenas para agora, mas olhando para o futuro. Nesse mesmo ano de 63, o documento do Catecismo de Heidelberg, mesmo ele sendo discutido e aprovado nesse concílio, ele em 62 ele ainda é feito em mais 3 edições. E a pergunta 18, que é uma pergunta controversa, ela é reescrita, tá bom? Deixa eu só aqui abrir para vocês a pergunta 18. Vamos lá. Só um segundinho. Pergunta 18. Aqui é a pergunta 18. Vou apagar o inimigo. Mas que mediador é esse que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Aí a resposta: o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Foi essa pergunta aqui que foi alterada, ela foi melhorada na 3ª edição. Deixa eu voltar aqui para os slides. Tá, e esse texto, o Catecismo de Heidelberg, ele é um dos textos mais traduzidos até o dia de hoje, 2023, fala aqui no mês de abril. É abril? Tô até perdido, gente. Deixa eu ver que mês. É abril. Ou é maio? É abril. Bom, vamos lá. É um dos textos mais traduzidos, pois é o mais universal de todos os símbolos reformados. O Catecismo de Heidelberg ele segue a ordem da Epístola aos Romanos e ele está dividido em 3 partes. Além de estar dividido em 52 domingos, ele tem 3 grandes partes, beleza? As primeiras 2 perguntas do primeiro domingo são perguntas introdutórias. Depois dessa pergunta, a partir da pergunta 3, a gente tem a primeira parte. A primeira parte vai tratar do pecado e da miséria do homem, uma vez que fala do consolo que a gente tem em Cristo para a nossa vida e morte. Depois a gente vê a tratar a questão do pecado e da miséria do homem. E depois de fazer isso, deixa eu ativar aqui o menu de novo. E depois de fazer isso, ele vai na segunda parte, que vai da pergunta 12 até 85,
tratar a redenção, a salvação do homem por Cristo Jesus. E essa é a maior parte do catecismo, beleza? Vai conter explicação do credo apostólico, que nós já estudamos aqui no curso, vai falar sobre os sacramentos, né, o batismo, a ceia do Senhor, e vai tratar de outros assuntos, mas essa é a maior parte, como o homem é salvo. E a terceira parte, ela vai tratar então da vida cristã, uma vida diante dessas informações do pecado e de como nós somos salvos, como é que o cristão deve viver. Então essas últimas perguntas tratam disso. E se você vê, é bem prático, bem interessante a neófitos, as pessoas que estão começando, né, dando seus primeiros passos na vida cristã, porque ela vai abarcar as questões mais urgentes. Vai logo de cara falar sobre o pecado, que a gente não pode desconsiderar, não pode fazer vista grossa. Depois fala, você conhecendo o pecado, você conhecendo essas questões todas, como é que o homem é salvo? Por que o homem é salvo? Para que o homem é salvo? Ele vai falar nessa segunda parte, e a terceira parte fala, beleza, agora que você sabe que você foi salvo de uma situação de morte eterna, o que você faz diante dessa situação? Como é que você vive diante do seu Criador agora que você sabe de tudo isso? Então é a terceira parte. É muito didático, né? É bem trabalhado e você consegue ao longo de um ano estudar isso tranquilamente. Aliar no seu estudo devocional, né? No seu dia a dia de leitura da palavra, de oração. Estudar durante a semana, por exemplo, você pega 2 perguntas e estuda ao longo da semana, pensa sobre ela ao longo da semana, lê os textos de referência para você poder digerir esse assunto de uma forma mais tranquila. É bem interessante isso. Bom, a ordem corresponde, né, como eu disse para você, ao desenvolvimento da vida religiosa. Então é arrependimento, fé e amor. O entendimento da vida cristã como uma expressão de gratidão pela graça redentora. Em catecismos anteriores, né, que a gente tem antes de 1563, isso era feito de uma forma mais mecânica. Então, normalmente seguia a seguinte ordem: o credo apostólico, o decálogo, os 10 mandamentos, a oração do Senhor, que é o Pai Nosso, e depois falava sobre o batismo e a ceia. Só que no catecismo de Heidelberg, essa é feito de um processo mais orgânico. E aqui a gente tem algumas perguntas que são interessantes para você dar uma olhada depois, que é a pergunta 21, a pergunta 27, 28, 31 e 32, e 49 e 60. O catecismo de Heidelberg, ele é bastante entusiasta, ele é um catecismo que vai te motivar, que vai te pilhar, ele tem muita... meu filho acabou de voltar de um acampamento e ele voltou bastante pilhado, bastante entusiasmado. Então não é apenas um livro frio que tem conceitos, mas é um livro prático. É um livro que vai te levar a atitudes práticas no seu dia a dia. E eu recomendo, de todos os documentos que você pode estudar, esse aqui é um dos melhores documentos para você começar a estudar. Bom, terminamos os slides de hoje. Deixa eu abrir aqui o eu grande. Ok, estou aqui de volta. E eu quero então concluir a aula de hoje dizendo para vocês estudarem, recomendando vocês a estudarem o Catecismo de Heidelberg com seus filhos, com casais, né? Também estudar o catecismo é importante a cada semana, eles meditarem sobre isso e que a igreja seja instada a ter comportamentos como, por exemplo, o de Frederico III, que estava disposto a não ter mais a sua coroa, não desfrutar mais do título, né, ali de eleitor do Palatinado, porque é mais importante para ele a sua convicção em Cristo Jesus, que a sua fé está nele e que ele entende a palavra de Deus e ele não está disposto a negociar essas questões. Bom, eu creio que é isso a aula de hoje. Que Deus te abençoe, que o Senhor te incentive a ter um conhecimento mais próximo dele, que a gente possa viver também como esses homens que nós falamos aqui, o Olevianos, o Zacarias, os Sinos, né? Que são pessoas que viveram a sua fé de maneira intensa, foram perseguidos não apenas uma vez, mas muitas vezes ao longo das suas vidas,
e não deixaram, isso não foi motivo de protestarem contra Deus, no sentido de negarem a sua fé, mas isso só serviu de incentivo para que eles continuassem servindo mais e mais o nosso maravilhoso Deus. Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você gostou, dá o seu like, aproveita, inscreva-se no canal e compartilhe também, nos ajude a crescer. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço e fui!